Fala, assombrados! Aqui é o Matheus do blogassombrado.com.br e vamos ver um resumão do segundo episódio da segunda temporada de Oak Island. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, segundo episódio da segunda temporada acaba de passar no History. Eu assisti lá, fiz o resumão, eu vou trazer pra vocês aqui o que passou nesse episódio. Vamos começar então. Localizando o Poço do Dinheiro. Bem, eu imaginava que eles sabiam onde estava o Poço do Dinheiro. Mas na verdade ninguém sabe mais onde está o Poço do Dinheiro. Ele foi descoberto em 1795 e em 1804, na hora que eles chegaram a 27 metros e encontraram aquela placa com inscrições, ativou uma armadilha que o inundou. Depois as pessoas foram tentando perfurar outros poços para fugir dessas armadilhas. E a ilha hoje é uma peneira. Foram feitos 44 poços ali. Então achar onde está o poço original do dinheiro é como encontrar uma agulha no palheiro. Mas os irmãos Lagina vão tentar. E eles trouxeram um caminhão com uma broca e fizeram cálculos de onde poderia estar o poço do dinheiro original. Como que eles vão saber que é o original? Eles vão enfiar a broca lá, vocês vão ver uma animação aí que tá mostrando. A broca vai lá embaixo, mais de 40 metros, e aí ela vai trazer o material que tá lá embaixo. Se esse material, por exemplo, for carvalho, né, que foi descoberto no poço original, puder ser datado de antes de 1795, eles vão saber que é o poço do dinheiro original. Então eles começam a perfurar em um local que eles calcularam, como eu já disse, só que a broca emperra em 16 metros e não vai mais. Eles então vão ver o que acontece e o Marty, que é o homem da grana, manda tirar a broca para ver o que está acontecendo. Aí eles olham, tá cheio de madeira, pedra granito, né, que é dura, e a broca não consegue passar por esse material. A ilha, o subsolo dali tá repleto de detrito, gente, então é complicado chegar até 43 metros, 42, eles querem passar dos 40 metros. Por quê? Porque em 27 metros encontraram uma placa com a inscrição que foi decodificada dizendo 12 metros abaixo estão 2 milhões de libras enterradas. Então é o seguinte, 27 mais 12, 39. Só que eles encontraram uma laje de cimento e depois que seria um baú cheio de tesouros. Então eles estão calculando que se passar de 40 metros eles vão encontrar alguma coisa do tesouro. Então eles tiraram, olharam ali o material e o Marty falou, ó, vamos tentar de novo a perfuração. No que eles tentaram de novo, não, a broca enroscou em 16 metros. Então chegou o Dan Blankenship, o arquivo vivo ambulante da ilha, que está há 50 anos ali tentando escavar o Poço do Dinheiro. É um senhor de mais de 90 anos, que ele chegou pros rapazes e falou, o que está acontecendo? Eles falaram, a broca não está indo. Aí ele falou, deixa eu ver o material que trouxe. Aí ele cheira assim, ó, dá uma fungadinha naquela madeira e na hora ele já fala, esse é o Poço Chapel. Eles usaram abeto quando eles tentaram escavar o buraco. O cara sabe até os poços que tem lá de acordo com a madeira que traz. Aí ele falou, vocês estão furando no lugar errado. Ele falou pra eles, 31 metros mais pra lá e 2 pra cá. Aí o pessoal lá, os Lagina e o Craig Tess olham pro outro e falam, vamos ouvir a voz da experiência e deixar nossos cálculos de lado. Aí eles mudam o lugar onde vão perfurar e pedem uma nova broca que vai chegar no outro dia, que vai ser capaz de passar por esses detritos e ir mais profundamente no solo. A equipe assiste um filme perdido. Os Lagina e a equipe se reúnem na casa do Dan Blankenship, né, no quartel-general, e recebem a visita de um rapaz chamado Paul Troutman, que ele é filho de um homem chamado James, que trabalhou com o Dan Blankenship, aquele que eu falei, que cheirou e viu que era o Poço Chapel, nos anos 60, cavando buraco para um homem chamado Robert Dunfield. E ele mostra um filme que o pai dele fez, o James, da exploração na ilha naquela época. Deixa eu contar aqui só antes quem que era esse Robert Dunfield. Robert Dunfield era um investidor que colocou $5 mil na escavação de um outro Robert. Só que esse é o Robert Hestal, para ele cavar o buraco, porque esse Robert Hestal, ele é um acrobata de circo, ele falou que ele conseguiria achar o Poço do Tesouro em poucas semanas. Então o Dunfield botou dinheiro lá, só que aconteceu aquela tragédia que falaram exaustivamente na primeira temporada. Morreram o Hestal, seu filho e mais 2 ajudantes no poço que eles estavam cavando quando emanou ácido sulfídrico. Na primeira temporada, lembra que foi a esposa do Robert Hestal lá, levou um diário que ele fez. Assiste o meu vídeo da primeira temporada, você vai lembrar isso. E aí o Robert Dunfield
ele pegou e falou, bem, eu não quero ter prejuízo. Então ele foi para Oak Island e assumiu o lugar do Restall. E ele usou uma das formas mais agressivas até hoje em Oak Island na tentativa de encontrar o Poço de Dinheiro. O cara destruiu a ilha praticamente. Tô mostrando algumas fotos aí atrás, você vai ver a devastação, não tem nada. Ele chegou a fazer um buraco de 30 metros de largura por 30 de profundidade. E ele sepultou diversas pistas que existiam lá no local, movendo terra. O cara escavou o Cove Smith na tentativa de achar as armadilhas que estavam inundando os poços que são cavados lá. Mas ele não teve sucesso. Em 1º de janeiro de 1966, aquele puta furacão lá de 30 por 30 que ele fez colapsou com água. E aí em abril, ele ficou sem dinheiro e resolveu deixar a ilha para nunca mais voltar. Dan Blankenship então fala que o Robert Dunfield foi um dos homens mais odiados até hoje que já pisaram em Oak Island, pela devastação que ele cometeu no local. O Paul Trotman então exibe um filme pro pessoal, pra equipe, que o pai dele fez, colorido, e mostra no final que eles encontraram um pedaço de madeira que tinha encaixe em ambas as extremidades. Chega a nova broca. No outro dia chegou uma nova broca que o Craig Tester encomendou. Ela é uma broca, como vocês estão vendo aí atrás, com 3 assim, ângulos. Vai detonar o negócio, né? Então eles colocam a broca pra furar, põem força total e de repente a broca enrosca. O máximo que ela chegou foi 32 metros. Ela não conseguiu passar mais pelos detritos que existem. Então chega o Marty, o cara do dinheiro. Ele chega lá, o que tá acontecendo? Dá boas notícias. Aí o Craig diz, hoje tá um dia de sol e acabou as boas notícias. Ele fala, por quê? A broca não vai, tá a 32 metros. Então o Marty chuta o balde, ele fica meio bravo assim, fala, é o seguinte, esse equipamento aí, esse caminhão que vocês trouxeram pra perfurar não tem potência. Traz o caminhão mais potente que vocês acharem aqui pra essa ilha que nós vamos fazer esse buraco. Eu tô cansado da ilha rir de mim. Então eles abortam cavar aquele buraco. Cada buraco que eles cavam, só pra vocês saberem, custa milhares de dólares. Vai vir um caminhão bem mais potente pra ilha. Vai mostrar no outro episódio pelo visto, porque nesse ele não chegou ainda esse caminhão. Especialista em detecção de moedas chega na ilha. Os irmãos Lagina e a equipe então contratam um especialista em detecção de moedas para tentar encontrar mais moedinhas espanholas ou outras evidências que indiquem que os europeus estiveram na ilha antes de 1795. E ele chama o caçador de tesouros profissional especializado em encontrar moedas com mais de 20 anos aí de carreira, chamado Gary Drayton, para a ilha ficar uns dias lá. E eles vão pro Cove Smith, que é onde estão as armadilhas que inundam os poços. E ele começa a procurar ali com aquele detector de metal, um CTX 3030. Isso aí, um CTX 3030. E logo de cara ele encontra um velho botão plano. E ele diz que esse velho botão plano é dos anos 1600, é de um uniforme militar. Na verdade é do ano 1700, não 1600. Depois o Gary ele vai para um local que ele acredita que é onde seria o acampamento das pessoas que cavaram o Poço do Dinheiro. E começa a passar aquele detector de metal. Não é que ele encontra lá uma moeda espanhola de 2 maravedis? A segunda moeda espanhola encontrada na ilha, a primeira foi uma de 8 maravedis, encontrada no pântano, e agora encontraram essa de 2 maravedis. Aí o programa sugere que pode estar enterrado ali em Oak Island um tesouro pirata, a pilhagem de um navio pirata, que foram os piratas que cavaram aquilo lá. Será que é tesouro pirata? Ia ser meio triste, né? Tô esperando já a Arca da Aliança lá embaixo, ou sei lá o que, um buraco negro, vamos ver o que tem lá embaixo. Mas tesouro pirata eu vou ficar meio decepcionado. Bem, vai que é o tesouro pra fazer um trem daquele, né? Vamos continuar.
Nova teoria é apresentada para os Lagina. Sombrados, no primeiro episódio teve a teoria do Peter Amundsen, o norueguês, que diz que ele encontrou no livro de Shakespeare evidência de que estava escondido ali o menorá do templo judaico, alguma coisa ali com a cruz de Nolan, por isso que eles direcionaram tudo pro pântano, que eles encontraram as pedras lá, que deve estar lá. Agora, nessa segunda temporada, eles são apresentados uma nova teoria, e eles pararam de explorar o pântano porque os legisladores da ilha querem impedir o pessoal de ficar fazendo buraco lá de novo, é por isso que eles direcionaram agora para achar o Poço do Dinheiro. Então eles são apresentados por uma nova teoria que liga os tesouros que estão enterrados ali em Oak Island aos objetos do antigo templo do rei Salomão, destruído em 596 a.C., onde estavam a Arca da Aliança e diversos tesouros. Quem apresenta essa teoria para eles são uma dupla de caçadores de tesouro profissionais, o J. Houghton Pulitzer e o primo dele, Aubrey Rayford. Eles estão reunidos numa taverna lá, num bar lá perto, e ele fala que ele encontrou um símbolo, um petroglifo ali perto de Oak Island, que pode ligar tudo isso ao tempo do rei Salomão, e conta a maior história lá disso e tal. E os irmãos ficam, nossa, e escutam atentamente aquilo e falam, vamos então ver isso daí que você tá falando. O símbolo de Bedford Baron. Como os irmãos estão esperando chegar a broca mais potente para cavar o buraco e tentar localizar o poço original do dinheiro, eles resolvem no outro dia seguir de carro até onde está esse petroglifo apresentado aí pelos caçadores profissionais. Ele está a 60 km ali de Oak Island, numa área chamada Bedford Baron. E os povos nativos da região ali, eles acreditam que eles tenham feito contato com europeus milhares de anos antes do que estão registrados nos livros de história. E eles dizem que aquele petróglifo que eles vão ver, os nativos de lá dizem, tá? Que é o mais antigo objeto que eles têm ali na ilha. Então eles se embranham ali pela floresta e encontram ali o petróglifo. O Pulitzer limpa ele assim, como você tá vendo aí atrás. E começa a explicar que tem 8 pontas ali, é uma estrela de 8 pontas, essa estrela de 8 pontas remete ao Oriente Médio, e pede pro Craig Tester borrifar água para poder enxergar melhor. Olha a animação que eles fizeram que você vai ver perfeitamente aí. Então o Pulitzer mostra que é o cara e tira um scanner 3D da sua bolsa e escaneia aquele petróglifo para ver no computador em 3D. Ó que chique, minha gente, o negócio ali foi bonito de ver, hein? A animação ele tá mostrando como é que é. Uma vez na tela do computador, eles podem rodar para direita, para esquerda, girar para o lado, girar para o outro, colorir, ver com maior riqueza de detalhes. E aí que vem onde que está a ligação entre esse petróglifo, essa estrela de 8 pontas, e Oak Island, de 60 km. Ele diz que aquela placa que eles encontraram lá a 27 metros, os primeiros caçadores de tesouro, que continha símbolos que são desconhecidos e foram decodificados como dizendo abaixo existem 2 milhões de libras enterrados, na verdade está errado, que aqueles símbolos na verdade são um alfabeto antigo. Então tá escrito ali alguma coisa em uma língua antiga, não tá codificada aquelas coisas ali. E o programa termina com os caçadores de tesouro dizendo que vão fazer um roteiro ligando ponto por ponto e apresentar para os Lagina e os sócios, e fazendo a indagação se a placa, o alfabeto perdido, a estrela de 8 pontas ligam Oak Island ao tesouro perdido do templo do rei Salomão. Sombrados, então esse daqui foi o resumão do segundo episódio da segunda temporada de Oak Island. Sexta-feira vai passar de novo, eu vou gravar e trago mais um resumão para vocês aqui no domingo. Espero que tenham gostado aí. Até mais!